Olá, muito boa tarde. É o Movimento Cristão de Reformados, chama-se Vida Ascendente e propõe um sentido para a fase da vida que se segue às atividades profissionais, para o tempo da reforma. Os projetos que dinamiza em Portugal e o enquadramento internacional deste movimento serão agora apresentados pelos convidados do programa Eclésia, o cônego António Rego, assistente do Movimento Vida Ascendente em Portugal e na Europa, Marta Melo Antunes, presidente mundial do Movimento Vida Ascendente, e Hélio Abreu, presidente nacional deste movimento. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, onde divulgaremos este movimento Vida Ascendente e as responsabilidades que assumiram a nível não só nacional, mas internacional, nos últimos dias, no último encontro internacional que existiu. Antes, perguntava-lhe, Padre Rego, que movimento é este? Um movimento para os reformados? É isso? É um movimento muito interessante, que nasceu há 50 anos, a partir da ideia de que as pessoas têm vida para viver, têm alegria para partilhar, têm convívio para fazer, têm oração para rezar, e que escusam estar isolados, fechados nas suas casas. E há a intuição de que, ou dentro das paróquias, ou mesmo fora das paróquias, se podem juntar, e depois, aos poucos, se foi criando uma espécie de pequena estrutura para que isso funcionasse bem. Um tema que é lançado, um programa para as reuniões, uma espécie de propósito para fora, e depois tem também 3 pontos fulcrais. Um que poderíamos chamar de fraternidade ou de amizade, um outro de espiritualidade, muito a partir da Bíblia, e finalmente o sair, em missão, ou seja, o que a gente chamava apostolado, mas que é agora um exercício de compromisso com a própria comunidade. A pensar nessa fase específica da vida, após atividades profissionais... Exatamente, e portanto as pessoas chegam aos 60, 65 anos, escusam estar a fazer muitas perguntas: o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou ser agora? Têm muito que ser e têm muito que fazer. E o movimento pode ajudar essa perspectiva e arrancar pessoas, não apenas das suas solidões fechadas, mas abrir-lhes um horizonte na própria vida. De que forma, Marta Melo Antunes, de que forma este movimento, de facto, aponta para estes ideais, para dar um novo dinamismo à vida, numa fase específica, que é essa da reforma? Exatamente. Esta fase da vida é uma fase da vida em que por vezes as pessoas têm algumas perturbações, porque não é fácil largar a vida profissional, mas é preciso dar um novo sentido a esta nova fase da vida. Mas é o choque entre um ritmo acelerado e depois uma paragem brusca? Uma paragem. Mas o que nós pretendemos, e o que eu pretendi quando entrei para o movimento, e eu penso que o que o movimento pretende fundamentalmente, é dar um sentido a esta nova fase da vida. É uma nova fase, mas continua a ser uma vida que temos que pôr ao serviço dos outros, que temos que pôr a render os dons que temos e que Deus nos deu, e, portanto, o movimento ajuda-nos exatamente a fazer isso. E a mim ajudou-me, e penso que ajuda a todas, ou pelo menos à maioria das pessoas que se inscrevem e que estão e que participam connosco no movimento. Dr. Hélio, de que forma é que em Portugal, concretamente em Portugal, se atingem estes objetivos? Se dá um novo sentido à vida nessa fase específica? Pois, em Portugal, aliás, como nos outros países, há uma estrutura de base que são grupos de pessoas que normalmente nas paróquias funcionam como o Padre Rego disse. Há esse livrinho, este ano, O Tempo Superior ao Espaço, que é meditado entre uma reunião e outra. Normalmente as reuniões são de 15 em 15 dias, não é? E ao ler, ao analisar os temas, que são trabalhados em termos de motivar as pessoas a pensar o que é que Deus nos diz com estas mensagens, o que é que me diz a mim pessoalmente, as pessoas retiram as conclusões iluminadas pelo Espírito Santo e que vão pôr na mesa na reunião e se cada um tirar algumas joias e põe na mesa, há um tesouro que é de servir por todos na reunião seguinte. E, portanto, daí resultam ações concretas em relação à intervenção na Igreja ou intervenção na sociedade. Não é? E cria-se entre os membros do grupo, ao longo do tempo, laços muito grandes de fraternidade, de amizade, que é como eu costumo dizer que somos 2 vezes irmãos. Temos a fraternidade derivada de sermos todos filhos do mesmo Deus, mas além disso somos irmãos, porque temos este compromisso na vida ascendente, movimento cristão de reformados, em que realmente as pessoas criam um laço grande de amizade, e essa amizade leva à esperança, à fé, a desenvolver a fé, e além disso também há, além dessas atividades dos grupos, que é, digamos, a atividade básica, dependendo das dioceses,
nós estamos neste momento em 16 das 20 dioceses de Portugal, há maiores ou menores, digamos, atividades formativas, há retiros, há atividades culturais, depende muito das dioceses. Não é? Mas parte dessa vida em grupo é o fundamento das vossas atividades? Exatamente. A vida de grupo é o fundamento. O grupo inspirado nos propósitos que este livro sugere. Exatamente. Esse livrinho tem regras, digamos, de funcionamento dos grupos e que realmente estão testadas e dão muito resultado e as pessoas gostam. Aliás, é engraçado, há pouco tempo uma senhora de um dos meus grupos, eu trabalho na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, dizia-me: eu gosto muito de cinema, mas se falhar um filme, paciência. Agora, eu não posso falhar, mas é a reunião da vida ascendente. Por certo que, enfim, ajuda nesta fase da vida. E pedia-vos o vosso testemunho. O que é que levou, Padre Rei, o que é que levou a pertencer a este movimento? Ou inscrever-se, como já ouvi essa palavra aqui também, nesta conversa. O que é que levou? Um telefonema do António Marcelino, que era o assistente nacional, telefonou-me, não sei se 2 ou 3 meses antes de falecer, mas não me apercebi até que estivesse muito doente. E diz: Padre, tu vais-me fazer um favor, eu vou-te fazer um pedido, que era se podias ficar assistente da vida ascendente. Eu não lhe perguntei o que é isto de vida ascendente, porque já tinha mais ou menos alguma informação. Mas depois disse-lhe que sim, até porque já lhe tinha dito uma vez que não, a um pedido que ele me fez, e eu senti-me sem coragem. Disse: sim, senhor, vou desempenhar esse trabalho, vou desempenhá-lo com muito gosto. E depois comecei a perceber este significado da vida ascendente. É a tradução do francês, via montante, mas este ascender é, de alguma forma, continuar a subir, continuar a remar, continuar a lutar, continuar a viver num sentido de crescimento com a maturidade que se tem, também ajudando a que a própria sociedade perceba o que são as pessoas idosas, que se retire esse preconceito de que são inúteis, de que já não servem, que chegaram à idade de ir para o lixo. Não. Eles têm potencialidades que mais ninguém tem. E, portanto, mesmo com fragilidades físicas, com as observações convencionais, enfim, dos modelos, das apresentações, não coincidirem com a beleza, digamos, que a sociedade pensa que é o que é bom e belo, eles têm muito a dar. E, portanto, o meu lugar é um lugar de assistente. Isto é dos leigos, é a Marta e é o Hélio. Eles é que mobilizam isto, eles é que mobilizam depois as equipas, em cada diocese. Eu sou como fui assistente da Ação Católica ou de outros movimentos. Já foi juvenis, já foi adultos, agora é assim, e sinto-me muito bem. Tenho sentido muitíssimo bem e mais jovem. Marta Melo Antunes, também esta opção por um movimento resultou de que circunstância? Eu, na altura em que me reformei, estava a pensar, eu sempre tive esta noção de que devia continuar a fazer alguma coisa pela sociedade e pela Igreja. E estava precisamente a pensar nisso, ia-me reformar daí a um mês, e na minha paróquia, o meu pároco era o Padre António Janela, nessa altura, e ele pediu pessoas para ajudar nos tempos livres das crianças, para ajudar. E como eu sempre gostei muito de ensinar e fui professora de matemática, fui-me oferecer. Fui-lhe dizer que queria falar com ele, que me queria oferecer. E ele disse-me: venha cá falar comigo na quinta-feira. E eu, essa quinta-feira, fui falar com ele. Até acontece que ele tinha saído do hospital nesse dia, tinha ido para o hospital. Insistiu imenso que queria falar comigo, eu estava cheia de medo, porque ele tinha saído do hospital como tinha tido um problema de coração, mas ele estava entusiasmadíssimo e disse-me que tinha para mim uma proposta muito melhor, que era o movimento. Isso há quantos anos? Isto foi em 2003, meados de 2003. Eu nunca tinha ouvido falar de movimento, não sabia que existia. Ele deu-me imensa papelada, eu fui para casa ler. Não fiquei assim muito entusiasmada, devo dizer, porque como eu sempre gostei muito de ensinar, sempre gostei muito de contactos com gente nova e achava que pessoas da minha idade não valia a pena. Quer dizer, era a ideia que eu tinha na altura, valia a pena. Mas ele, na verdade, não largou. Telefonou-me, levou-me a algumas reuniões e levou-me a Fátima, a uma reunião que nós costumamos ter, que o movimento tem todos os anos, em junho, normalmente, maio, junho, faz uma espécie de uma festa. Como nós estamos disseminados por vários dioceses, as pessoas que podem todas juntam-se em Fátima e fazemos um dia e meio de festa.
E eu fui, onde se estuda normalmente um tema, mas que é sempre em grande alegria. E eu fui e encontrei muitas amigas minhas que tinham pertencido à Ação Católica, à JUC, à JEC, como eu tinha pertencido. E senti que havia ali qualquer coisa. Aí comecei-me a interessar mesmo pelo movimento. Pronto, e partiu daí. Achei que respondeu, no princípio, a uma preocupação que eu tinha, que era fundamentalmente o aprofundamento da fé. Porque eu acho que, não sei como eu, provavelmente a muitas pessoas acontece que durante a sua vida profissional e familiar, os filhos continuam a frequentar os sacramentos, mas abandonam um bocadinho o aprofundamento e, portanto, agora que temos tempo, eu tinha essa preocupação, respondeu-me perfeitamente essa preocupação e depois, exatamente, a poder pôr em prática aqueles dons que eu sentia que ainda podia pôr ao serviço da sociedade. Até chegar a ser Presidente Internacional, como aconteceu há 2 semanas com a eleição. Exatamente, nesse último encontro. E já falaremos sobre sobre estes desafios que se colocam. Antes, no seu caso, também este conhecimento do movimento e a opção por ele... Foi uma maneira um bocado diferente. Eu ia à missa todos os dias na igreja de Fátima e houve uma senhora, uma velhinha, digamos assim, simpaticíssima, de uns olhos azuis impressionantes, que insistia comigo, venha experimentar a vida ascendente. Isto 1 ano antes de me aposentar. E eu disse, mas eu ainda não estou aposentado. Mas venha experimentar, porque não faz mal, venha experimentar. Ter a vivência do grupo, ver como é que funciona, a ver se gosta, não sei o que mais. Está bem, qualquer dia eu penso nisso. Fui dizendo várias vezes. Mas ela me insistia, um dia, está bem, pronto, eu vou. E mesmo 1 ano antes de ser aposentado. Porque as reuniões só são de 15 em 15 dias, 1h30 normalmente. Né? E fui e gostei muito, porque o grupo realmente tinha uma dinâmica muito própria, que já eu referi, de análise de temas espirituais, de propósitos, que no fim da reunião, a partir dos textos, se podia lançar propósitos para os 15 dias seguintes, etc. E gostei muito. E depois foi uma carreira também, com a Marta, um dia fomos a um retiro em Braga, e quando viemos, ela na viagem diz-me, olha, eu não quero ir para a minha equipa, portanto ela era presidente na altura, foi presidente de Portugal 7 anos, e não quero ir para, vou ser reeleita, em princípio vou ser reeleita agora, porque normalmente só uma lista, não quero ir para a minha equipa como vice-presidente. Eu disse, mas a senhora não conhece parte nenhuma, então. Ela, evidente, já tinha alguma referência da responsável do meu grupo, e assim entrei como vice-presidente, e depois ela teve de sair ao fim de 2 mandatos, e fui eleito presidente. Um grupo que dinamiza o movimento em Portugal e também a nível internacional. Aconteceu essa eleição agora no último encontro de Corona Bélgica, não é? Em Namur. O que é que foi pedido a Portugal para esta dinamização do movimento a nível internacional? No caso de Padre Rego, assistente europeu. Sim, existe de facto um comitê europeu e pediram-me para assistir espiritualmente. Pronto, aceitei. E aceitei com gosto, porque é uma dimensão que também me sinto bem. E devo dizer uma coisa, este encontro internacional, como já tinha acontecido em Madrid, é de gente muito bem formada e gente muito sólida, que, portanto, nos estimula. Não é muito fácil dizer que não, porque há ali um empenhamento, há um estudo, há um aprofundamento, há uma alegria, há um sentido de vida que é dado pelo cristianismo, pela fé. E, portanto, esta espiritualidade está muito bem estudada porque se coloca nesta linha e ajuda as pessoas a serem pessoas nesta situação e nesta idade. E eu também, aceitei, também tinha boa companhia. Eu tinha a Marta e o Hélio e disse, bem, então já que vamos os 3, e aceitei o desafio. No caso da Monique, a responsável internacional, atualmente, portanto, a Marta Melo Antunes, acredito que não seja a presidência de uma multinacional, não é? Que implicações é que tem este cargo para o qual foi eleito? Portanto, existe um movimento, que é um movimento internacional reconhecido por Roma, que é Vimontante Internacional, que é um movimento, este movimento cristão de reformados se começou a espalhar rapidamente por todo o mundo e está espalhado pelos 5 continentes. Demonstra precisamente este mapa que documenta nos 5 continentes, existe a participantes do movimento. Exatamente. Ora bem, portanto, sentiu-se necessidade de garantir uma certa unidade.
porque são movimentos, é evidente que o movimento em Portugal ou na França tem com certeza características diferentes que tem no Japão ou em Singapura ou noutro país, ou em África, nos países da África, mesmo da América Latina. E, portanto, mas há que ter uma certa unidade para tudo pertencer ao mesmo movimento cristão de reformados. E então criou-se esta estrutura internacional. A estrutura internacional tem em cada continente um coordenador, e esse coordenador normalmente tem uma pequena equipe a trabalhar consigo, e o grupo desses coordenadores constituem, no fundo, um comitê diretor, que é quem tem sempre a última palavra sobre as orientações dadas ao movimento em geral. Mas é preciso alguém para trabalhar. Reúne 2 vezes, ano sim, ano não, normalmente, para dar grandes orientações. E depois existe um comitê executivo, que é quem trabalha, quem faz, quem põe em prática as decisões. Esse comitê diretivo tem 3 pessoas, normalmente. O comitê executivo tem 3, 4 pessoas. Da última vez, a última reunião que houve antes de Namur foi no Canadá. E aí eu fui convidada para participar, havia uma outra presidente, havia um vice-presidente, mas eu fui convidada para participar e, portanto, estes últimos 4 anos eu participei nos trabalhos, portanto, trabalhei no comitê executivo. E agora calhou-me a mim. Foi escolhida por voto. Ali, unanimidade, não é? Entre os participantes deste encontro. Todos os participantes deste encontro. Estavam representantes de todo o mundo neste encontro? Sim. Tínhamos... Esta é a fotografia de grupo, não é? Essa é a fotografia do grupo, das pessoas que lá estiveram. Estiveram representados concretamente, suponho que foram 23 países. Mas a reunião foi preparada com uns inquéritos anteriores e responderam ao inquérito e prepararam, no fundo, a reunião 32 países, só que por diversas razões alguns deles não puderam estar presentes, nomeadamente por razão de visto. Há uma grande dificuldade nos países da África, e agora ainda pior com os problemas de saúde que há, etc. Há países que dificultam um bocadinho os vistos. Portanto, por essas razões e por outras, houve alguns países que não puderam estar, destes que participaram ativamente na preparação da reunião. Porque depois há outros países, mas que estão um bocadinho mais... Enfim, não têm uma tão grande participação. No caso, estas orientações a nível internacional, elas depois são concretizadas em cada país? Em Portugal, concretamente? Os países têm grande independência, não é? E esta é uma votação interessante, que as votações é o representante de cada país que fazem as votações na Assembleia Geral, não é? Mas ninguém tem votos. Os membros do Conselho Executivo ou do Comitê Executivo não votam. Quem vota são os países. Evidentemente, tudo que tenha interesse, que se possa aplicar cá, é aplicado, não é? Mas nós temos... Cada país tem o seu livrinho de reflexões, etc., completamente independente dos outros, não é? Entrando no concreto, se me é permitido, sim. Isto é um movimento que não é preciso nascer de cima para baixo, pode nascer de baixo para cima. Quero dizer, de facto existe uma direção, existe na Diocese um assistente, existe uma autoridade diocesana, existe, digamos, a nível nacional um assistente, mas isto brota muito de uma pessoa estar na sua casa, ir à sua paróquia e tentar ver como é que pode nascer um movimento em cada paróquia, porque é de uma grande simplicidade, de uma grande acessibilidade de todos, de várias culturas, de várias situações sociais, que vão encontrar entre si uma solidariedade, vamos dizer a palavra, e por isso é preciso, de facto, que os sacerdotes das paróquias também estejam interessados, que a Diocese oficialmente esteja interessada, mas que as pessoas puxem por isso, porque se puxarem, isso passa a acontecer. E depois vão vencer também o preconceito de que isto não é uma antecâmara da morte. Isto é um lugar de vida onde as pessoas já têm a sua idade, a sua maturidade, o seu saber, as grandes questões da vida, em princípio, arrumadas bem ou mal, mas que ainda se podem arrumar melhor. Têm uma carga, um armazém de afetos para com a família, para com os netos, para com os outros. Isso precisa ser também bem refletido, bem rezado, bem arrumado, e penso que este movimento pode ajudar, não é um único, não salva o mundo, mas pode ajudar muito nessa dimensão. Marta Brandão Antunes, o que diria a quem possa estar a colocar-se a questão de participar ou não neste movimento? O que eu diria é que o fundamental
é que cada um pense que deve continuar a ser útil à sociedade. E, portanto, cada um deve procurar o seu caminho. E evidentemente, há muitas pessoas que já não têm a necessidade do movimento, porque já têm o seu projeto de vida e, portanto, muito bem, ainda bem que têm, mas fundamentalmente o movimento destina-se àquelas pessoas que estão a pensar agora, depois de me reformar, agora que os meus filhos saíram de casa, que eu estou sozinha, ou que mesmo que eu tenha que tomar conta dos meus netos, tenho algum tempo livre, o que é que eu vou fazer desse tempo livre? O que é que eu vou fazer? O que é que eu... E isso, e o movimento ajuda-nos e dá-nos uma grande força, e fundamentalmente é isso, porque é muito mais fácil trabalhar em conjunto, pensar em conjunto, refletir, do que sozinhos, não é? E, portanto, há toda uma dinâmica que ajuda muito. E é isso que eu digo. As pessoas que devem vir ver, se acharem que isso corresponde às suas necessidades, ficar connosco. Que é necessário. O Padre Rego já disse aqui que é um movimento que pode nascer no âmbito paroquial, mas de que forma é que pode nascer um grupo, de facto, numa paróquia, entre 3, 4, 5 pessoas? Haver uma pessoa interessada, entra em contato connosco, nós damos-lhe toda a documentação necessária para conhecer o movimento e saber as regras do jogo, e acompanhamos, se for necessário, as primeiras reuniões, portanto, não há praticamente nada a fazer, é só entrar em contato connosco e nós depois apoiamos no lançamento do grupo nas paróquias ou num sítio qualquer, não é? E a lançar um desafio ainda muito brevemente, Padre. Dizer que isto não trabalha no vácuo. Há um tema para cada reunião, há um esquema que tem um objetivo, tem uma oração, tem um aprofundamento do tema, que tem a palavra de Deus, que são oferecidos textos para leituras, há reflexão em grupo, há propósitos e a oração final. Isto quer dizer que as pessoas não têm pressa de se ir embora, não é? Em cada encontro. Não é? Há muita, e depois também, além disto, muitas vezes as pessoas querem falar da sua própria vida, não é? E isso também é permitido, é evidente. Nós estamos ali para escutar, para as pessoas sentirem que fazem parte de uma família diferente da sua família, mas que é uma família, e portanto, para ser escutada, para ser respeitado, para ser apoiado e para criar realmente um espírito fraterno muito acentuado. Uma possibilidade, de facto, de viver também esta fase da vida de forma muito construtiva. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa Eclésia. Felicidades para o vosso movimento. O programa onde quisemos apresentar as propostas do movimento Vida Ascendente para o tempo da reforma. Votos de boa tarde. Acompanhe a Eclésia também logo à noite, na Antena 1, pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.